Tudo bom, pessoal? Então, voltamos aqui, terminamos a aulinha de artes e estamos aqui na aula de música. Então, continuando na nossa biografia, tá? Eu quero que vocês abram para mim o livro na página... Um minutinho, por favor. Vamos lá. Escultura sonora, tá? Página 35. Então, por favor, abram todo mundo, abram a todos página 35, escultura sonora, tá bom? Então aqui, dessa vez vou usar o slide, nós iremos acompanhar, mas eu quero que vocês acompanhem com o livro, tá? Então, como de praxe, vamos fazer o seguinte, se você ainda não leu o capítulo, dá uma pause no vídeo, leia rapidinho, tá? Grifa as dúvidas, o que não conhece, escreve o que você tiver com dúvida, mande pra mim que eu irei responder, tudo bem então? Vamos lá! Então, meninos, olha só, nós falamos um pouco sobre escultura na aula de artes, vocês viram? Então, nós falamos um pouco da escultura, eu disse também que na próxima semana nós iremos finalizar, mas eu já falei que escultura é uma manifestação das artes visuais de maneira tridimensional, ou seja, ela ocupa um real espaço, no lugar, né? Então é diferente de uma pintura, não, ela tem assim, você pode circular por ela é realmente tridimensional. Aí, você faz a seguinte pergunta, também, na música, existe escultura? Boa, é uma boa pergunta. Se você fez essa pergunta, tá de parabéns. E se você fizer, escultura sonora é possível na música? Eu te dou mais de um parabéns, eu te dou 10 parabéns seguidos se você tiver feito essa pergunta. E justamente este é o assunto dessa nossa parte de música, tá? Escultura sonora, quando o som define a forma. Então, meninos, isso que nós iremos falar sobre essa aulinha é super tranquilo também, tá? Mas é preciso que você preste atenção, é preciso que você anote as palavras, se você estiver com dúvida, mande para mim que nós iremos responder. Tudo bem então? Vamos lá então. Aula 3, música, na unidade 2, escultura sonora. Passando então. Meninos, então o que eu falei para vocês? Que escultura, tá, é uma expressão tridimensional das artes visuais. Até aí, nenhuma dúvida. Se você não anotou, anote isso aí em algum cantinho no livro, tá? Escultura é uma manifestação das artes visuais de forma tridimensional. Então, o que a teoria nos coloca? Sabe-se também que o som é o resultado auditivo do impacto entre duas massas, ou seja, som é a vibração da energia que se propaga no ar por meio desse impacto. Então, eu disse para vocês o seguinte, turminha feliz, que o som ele é o resultado da vibração do impacto entre duas massas. Eu tenho uma massa número 1, eu tenho uma massa número 2, objetos, que quando ocorre o impacto, vai vibrar as moléculas, e essas moléculas, por meio da onda sonora, elas passam adiante essa energia, que vamos chamar de som. Tudo bem então? Então nós precisamos desses dois pré-requisitos. Eu preciso que vocês lembrem o que é escultura, e eu preciso que vocês também já tenham memorizado, né, entendido o que é o som. Tudo bem então? Se não pegou, anote isso aí, grife no caderno, coloque no livro, seja lá, mas não pode esquecer esses dois conceitos. Tudo bem então? Vamos lá, turminha feliz? Passando. Então, olha só, essas aqui que vocês estão vendo são esculturas, não está no livro, então não estão no livro, mas no mesmo sentido são esculturas sonoras. Se vocês perceberem com elas é capaz de ter o som. Tio Clóvis, como é que acontece? Essa primeira aqui, por exemplo, o que acontece? Ela é formada de alguns materiais que, recebendo um certo impacto, uma pressãozinha menor, ele vai vibrar e vai gerar som. Nós temos cabaça, nós temos alguns pedaços aqui de aço e alguns outros materiais que vão vibrar e emitir o som. Esse aqui é um pouquinho mais estático, mas mesmo assim vai emitir o som. Por quê, professor? Nós temos algumas, não vou chamar de corda no sentido de violão, mas algo semelhante a uma corda. Nós temos aqui, ó, esses círculos que o vento vai passando e vai vibrando e vai emitindo também um determinado som. Vocês estão percebendo? O que é isso? É um instrumento musical ou é uma escultura? Bem, é uma escultura. Na verdade, ambas são esculturas, mas ambas são capazes de emitir som. Tio
Clodes, mas então elas podem ser vistas como instrumentos musicais? Boa pergunta. Daqui a pouco nós iremos responder quando chegar no slide. Mas então eu quero que vocês percebam que o objetivo dessas esculturas até então, ela não é apenas servir de aprecio visual, mas também que você possa apreciar o som que é possível se obter por meio delas, através do vento passando, do ar, um pouco da vibração, no caso da primeira. Então todas elas não são caracterizadas apenas como esculturas, mas sim como o quê? Esculturas sonoras, que é o que coloco no livro na página 35. Vamos lá, não se esqueçam, acompanhe o tio Clodes aqui pelo livro, tudo bem? Vou passar então, meninos felizes. Então olha só, pergunta, é possível existir escultura sonora? Sim ou não? É possível existir escultura sonora? Sim ou não? Vamos lá, eu vou dar 2 minutinhos para vocês responderem para mim. Dê uma pausa no vídeo, responda e depois vê o que eu irei comentar e ver se a sua resposta está semelhante ao que eu irei colocar. Tudo bem? Vamos lá. 1, 2, 3, voltando. Eu espero que você tenha colocado a pausa e eu espero que você tenha respondido. Se não fez, novamente eu peço, coloque a pausa, responde e volta. A pergunta é o seguinte, turminha. É possível existir escultura sonora? Sim, é possível. A resposta é essa. Sim. São chamados o quê? Esculturas sonoras. Como é que é a pergunta? É possível existir escultura sonora? Sim, o nome já diz. Escultura sonora é a arte de manipular ou extrair som por meio da escultura. Então eu vou voltar aqui novamente. Essas duas que nós temos aí, que vocês estão vendo, elas não são apenas esculturas paradas, estáticas, que servem apenas para você observar. Não, por elas, a forma que ela foi construída, o material, o local até mesmo onde foi colocada, com elas é possível você conseguir um tipo de som. Tem um pombozinho aqui em cima, vocês estão vendo? Não tinha reparado não, mas tem um pombo lá em cima. É a minha cachorrinha brigando com a outra cachorrinha. Então, olha só. Então, essas duas conseguem emitir som. Tá? Então, sim, são chamadas de esculturas sonoras. Escultura sonora é a arte de manipular ou extrair som por meio da escultura. Então, olha só, essa primeira aqui, você manipula. Estão vendo como? Você dá um tapinha, você dá um impacto entre as duas, coloca uma certa força, elas irão vibrar, uma vai bater na outra e vai emitir o som. E essa outra aqui não, o ar vai passar pelos espaços abertos, né? E vão vibrar um pouquinho essas cordas que nós temos aí e irá emitir um pouco do som. Então vocês estão percebendo? Então sim, é possível existir esculturas sonoras. Tudo bem então? Fechado. Então olha só, quando foi que começou essa situação de esculturas sonoras? Isso não é algo de agora, com certeza, já faz um tempo, tá? Na biografia nós colocamos que, não, essa parte aqui, anotem aí, ó gente, ó, essa parte aqui não está no livro, é uma informação extra, tá? Então coloca uma pause, anote no caderno, anote no livro. Eu prefiro que vocês anotem no livro, porque quando vocês vão estudando, fica mais fácil de você fazer a comparação, tá? Então anote-se no caderno, quando tiver um tempinho aí. Então, olha só, começou mais ou menos na década de 70. Então o que aconteceu? Na década de 70 começou a ter uma grande evolução de instrumentos, começou a ter uma grande evolução de novas técnicas musicais, as pessoas estavam buscando outras expressões. Então o que a teoria coloca? Assistimos à emergência de uma forma de arte na qual o som é utilizado em modo peculiar, num processo que se aproxima mais de um contexto expandido da escultura e criação plástica do que dos modos tradicionais. O que o texto está falando é o seguinte, que essa informação coloca para a gente o seguinte: os compositores da época, eles estavam meio que buscando outras formas de criar música, que não fosse apenas pelos instrumentos tradicionais. Então, por exemplo, por que eu vou tocar apenas utilizando instrumento normal? Estou tocando sax, tocando violão, o violoncelo, a flauta doce, seja lá o que for. Por que para fazer música eu tenho que utilizar apenas instrumentos, digamos, tradicionais? Então, esses artistas, esses compositores, eles procuraram então criar outras formas de conseguir som. Então, muitos deles começaram a se questionar: é possível juntar a sonoridade dos instrumentos com o aspecto visual das artes, no caso a arte visual? É possível juntar música com arte visual, artes melódicas com as artes visuais? Sim, era possível. Então esse era o objetivo da galera.
Aí começou a se questionar o seguinte, então as esculturas sonoras são instrumentos musicais? Não, não são. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Instrumentos musicais, gente, é um aparelho, é um objeto cujo objetivo é realmente emitir o som e você ser capaz de controlar aquele som e através dos elementos da música, você o quê? Criar música. Então ele é um aparelho próprio para ser usado na produção musical. Tá? Você controla. E a escultura, escultura sonora. Então a escultura sonora, não. O que ele diz? Apenas ser uma forma de gerar som. Então ele está dizendo para você o seguinte, que o objetivo da escultura sonora, apesar de ser gerar som, não necessariamente vai ser usado para produção de música. Então o músico, o escultor, quando ele faz aquela escultura sonora, ele quer mostrar que é possível, por meio da escultura, obter-se som. Tá? Mas não necessariamente aquele objeto foi feito para ser usado na apresentação ou na composição musical. Estão percebendo? Então, por exemplo, quando você pega um instrumento, no caso aqui que eu sou apaixonado pelo sax, então o sax é um objeto justamente feito com o objetivo de emitir som e ser usado na produção de música. Agora, quando você volta aqui, ó, nessa escultura, vai sair som? Vai. Mas o objetivo dele é o uso para ser produzido é ser usado na produção musical? Não, o objetivo dele não é esse. É apenas mostrar outra coisa. É mostrar que existem esculturas que também podem ser usadas como emissão de som. Eu quero que vocês coloquem também um outro tópico aqui para mim, ó. Eu quero que vocês anotem o seguinte: esculturas sonoras também são chamadas de esculturas cinéticas. Então anotem aí, ó. Não se esqueçam, não esqueçam. Eu quero que vocês coloquem o seguinte: essas esculturas também são mais chamadas de esculturas cinéticas, tá bom? Que são esculturas capazes de movimentar, seja por ela mesma ou seja por uma força externa. Tudo bem? Então, olha só, continuando. Então, elas são instrumentos musicais? Não, não são instrumentos musicais, tá? São objetos, são esculturas cuja finalidade, o objetivo é mostrar que são capazes de emitir som, mas não confunda com instrumento musical. Então, olha só, uma escultura que cria som nem sempre possui natureza musical. Vocês acham que aquela escultura possui a natureza musical? Não. Às vezes, o próprio mecanismo ativa os elementos naturais que geram o som. Outras vezes precisam ser manipulados para produzir. Então, por exemplo, essa imagem que nós estamos vendo aí, que parece é uma escultura cinética, nesse caso é uma escultura sonora, mas se ela ficar parada, não vai emitir som nenhum. Tem que chegar uma pessoa, empurrar as cordas, ou seja, colocar uma força externa nela, e com isso ela ser capaz de produzir o som. Então isso é uma escultura sonora, tá? No caso, novamente voltando aqui nessa segunda, que tem uma aparência como se fosse um arco, um violão, tá? A força externa é o próprio vento. O vento bate, vai meio que vibrar e tem a sensação de ter um som, a impressão que está saindo som ou coisa do tipo. Tudo bem? Se tiver muito rápido, pause, escute novamente. Se tiver dúvida, me mande a dúvida que eu falei para vocês, será um prazer responder a todos. Tudo bem então, meninos? Vamos lá, continuar a turminha feliz. Surgimento, como eu falei para vocês, no século XX, mais ou menos 1970, tá? Com surgimento de novos instrumentos, com ruídos e novas estruturas para a criação de som. Então os compositores, eles estavam criando outros tipos de objetos que não fossem instrumentos musicais, mas que fossem capazes de emitir som também. Então o objetivo desses é esse. Peço desculpa, é a minha cachorrinha, tá bom? Não tem como calá-la e ela sempre fica latindo quando vê barulho lá fora. Tá? Então, gente, isso aí é uma característica do instrumento, da escultura sonora, que surgiu novamente no século XX, mais precisamente em 1970, ou seja, bem atual, não é uma coisa muito antiga não, tudo bem? Como funcionam? Então, olha só, vamos lá, eu quero que alguém leia para mim aí em voz alta. Muito bom, calma, lê com calma. É, isso mesmo, exato. Então, isso mesmo que a pessoa leu. As esculturas sonoras utilizam instrumentos ou outros objetos de percussão ao ar livre. É um objeto, olha só, com a finalidade de juntar a linguagem musical às artes visuais. As estruturas são criadas com o objetivo de que o objeto possa emitir som. Então, o objetivo desses camaradas era justamente juntar
o aspecto visual das artes, no caso, arte visual, das artes plásticas, com o aspecto sonoro das artes melódicas, ou seja, a música. Então, juntando esses dois, eles queriam mostrar que era possível ter uma escultura que fosse capaz do quê? De emitir som. E um objeto que emitisse som, que fosse também apreciado como forma o quê? Visual. Estão percebendo? Essa imagem que vocês estão vendo aqui é bem interessante. Então, é como se fosse uma bateria. É uma escultura, mas você você é capaz de emitir som. Tudo bem? Então, é muito interessante isso aí. Outra coisa, qualquer. Não se esqueçam disso. Eu deixei em vermelho, grife aí. Qualquer material pode ser usado para criar uma escultura sonora. Tá? Não se esqueçam. Qualquer material pode ser usado para criar uma escultura sonora. Claro que cada material vai emitir um som diferente, mas o objetivo é justamente esse, tá? E quem foi que começou com tudo isso? Meninos, foi esse camarada aí, foi esse senhorzinho. Olha o que ele colocou. Ele colocou metade de uma cabaça no braço do violão. Tio Cláudio, eu não sei o que é cabaça. Dá uma procurada, dá uma pause, procura aí no Google, procura aí com a mamãe, com o papai, no dicionário e escreva aí o que é uma cabaça, tá? Então o nome dele é Walter Simek, tá? Ele é um músico e o que ele fez? Ele tentou inovar, ele tentou criar novas vibrações, novos tipos sonoros, novas melodias através de objetos que até então não eram vistos como objetos sonoros. Tá? Então o que a teoria nos coloca? É um músico que buscou juntar a música com a linguagem visual. Usou os mais variados materiais para criar uma de suas obras. Na música, pode-se perceber como esses objetos produzem sons e, a partir disso, improvisar e explorar sonoridades, produzindo variadas formas sonoras, tá? Que ocupam o espaço. Então, o Walter Simek, o que ele faz? Ele escolhe objetos e a partir daqueles objetos ele tenta produzir som. Aí depois ele criou toda a parte da escultura sonora. Tá? É interessantíssimo. Aqui é o objeto, o negócio mais conhecido dele. Ó, esse aqui tem aqui no livro. Tá? Tá aqui no livro. Então vocês podem perceber que são cabaças, outras coisas, canos, e que você é capaz de soprar. Soprando vai emitir som. Você batendo, usando e batendo no outro, vai emitir som também. E tudo isso com um arranjamento como se fosse uma escultura. Né? É uma escultura. Então isso é uma característica do quê? Da escultura sonora. Então, recapitulando, meninos felizes. Recapitulando, escultura sonora foi uma tentativa de juntar a melodia da música com o aspecto visual das artes visuais, no caso, artes plásticas. Juntou-se as duas e nós temos o quê? A escultura sonora. Não é um instrumento musical, mas também não é uma escultura estática, tá? Ele utiliza características de ambos. Turminha feliz, tá? Então, este é o assunto da aula de hoje, ó, 3, música unidade 2, escultura sonora. Novamente eu vou pedir, se você não leu, leia, tá? Leia novamente, anote as suas dúvidas, grife, faça o que nós fazemos em sala de aula, puxa uma setinha, escreva a definição, escreva suas dúvidas, mande para o tio Clodes que nós iremos responder para vocês. Tudo bem então? Então, até a aula que vem nós iremos continuar, tá? Então vamos terminar da forma super divertida. Foi um prazer estar com vocês, fique com o Papai do Céu e até semana que vem.